Olá, hoje eu vou apresentar o tema do trabalho de final de curso aqui da FATEC, que trata-se do tema ética e sustentabilidade, os desafios das empresas para serem éticas e sustentáveis no cenário atual. Bom, para poder dar o norte sobre a apresentação que será realizada, o que iremos fazer? Nós iremos fazer uma introdução sobre o tema, explicar o surgimento e o crescimento das indústrias no país, o significado do tema ética e sustentabilidade, segundo alguns pensadores, como os temas atuais são tratados pelas empresas, sobre as normas ISO. Vou contar um caso pessoal também que eu passei na Siemens, no ano de 2013 para 2014. E por fim faremos considerações finais para poder resumir e colocar um posicionamento, uma visão sobre o tema atualmente. Durante os 519 anos que o nosso país possui, no começo nunca houve essa preocupação, né, em ter essa visão de sustentabilidade, essa visão sobre ética também. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, e aí desde próximo, desde já, né, desde então, no começo nunca houve essa questão, essa preocupação em relação à ética, em relação à sustentabilidade. Por quê? A única busca era simplesmente pelo lucro, né? Então a ideia era sempre estar produzindo, sempre estar vendendo, sem pensar nos impactos disso, né? Que no caso a gente tem que acaba acontecendo com relação a isso. A gente tem um aumento da produção de lixo, a gente tem poluição, a gente tem desmatamento, e isso fez com que chegássemos hoje num momento muito crítico, no qual esses itens acontecessem, né? Que é a questão, como eu disse, aumento do lixo, poluição e desmatamento. Então houve um aumento muito grande em relação a isso, e isso fez com que hoje se voltasse um olhar um pouco maior em relação a esses temas. E aí, atualmente, principalmente a questão da corrupção, que ficou muito forte, né, e tem sido muito forte atualmente. Então é algo que está visível nos noticiários, e isso fez com que eu tomasse a liberdade de estar falando sobre esse tema por conta disso, por conta de ser um tema muito atual, de ser um tema no qual faz com que seja importante esse pensamento, né, no qual de olhar para a sustentabilidade, de olhar para a ética, porque hoje você vê que há uma perda muito grande de valores, não há uma preocupação, não há um cuidado com o nosso planeta. Então esse é o motivo pelo qual eu resolvi tratar esse tema. Então a ideia do trabalho é essa, né? Mostrar um pouco sobre o tema e fazer com que haja uma consciência em relação a isso, né? E mostrar também como atualmente as empresas estão de olho e o consumidor está de olho em relação a esse tema de ética e sustentabilidade. Então, como foi dito, o nosso país ele sempre teve a força na agricultura. É o nosso pilar principal, é a agricultura. E para que as indústrias viessem para o nosso país, foi necessário uma intervenção do governo, né? Então, se o governo não tivesse intervido, não sei se as indústrias realmente estariam firmes e fortes atualmente aqui no nosso país. E ela começou através do Juscelino Kubitschek, né, ganhar força quando ele criou, né, a usina de Volta Redonda e a Vale do Rio Doce. Então esses dois empreendimentos foram empreendimentos que fizeram com que alavancasse e propusesse a vinda das indústrias para o país. E principalmente logo após veio o Juscelino Kubitschek, né, que incentivou a produção, a criação de rodovias,
a criação de estradas, e isso fez com que indústrias automotivas como a Volkswagen viesse para o país nessa época aí dos anos 50, 60. Então, esses dois tiveram um papel muito importante em relação à vinda das indústrias para o país. E aí a gente entra na questão do significado da ética e sustentabilidade. Quando a gente fala de ética, a ética vem da palavra vem da palavra grega ethos, que significa que trata do caráter, da maneira de ser e de viver do ser humano. Ou seja, ela vem trazer a questão da personalidade, do questionamento. O que é ser ético? É ser questionador. É a partir do momento em que você tem um posicionamento, você analisa a situação e tem uma opinião. Isso é ser ético. E condizer com aquilo que você fala, né? As suas ações. Então a ética entra nessa questão. Na questão do questionar, na questão da maneira de ser, de viver e de pensar. Então é algo que anda em conjunto. E a gente tem o pensamento de Platão, de Sócrates e Aristóteles, né? E Sócrates foi um pioneiro no pensamento ético, né? No qual ele fala que a moral, no qual eles falam, né? Que a moral, a cidadania, a honestidade, a harmonia e a fidelidade entre todos façam que a ética ocorra naquele meio. E aí a gente pega como exemplo, vamos pegar um exemplo, vamos supor, o nosso país, ele é contra o aborto, né? A nossa lei é contra o aborto. Se todos concordam e seguem isso à risca, quer dizer que estamos sendo éticos, todos estão sendo éticos com a lei brasileira. Porém, vem um outro pensador, que é o Immanuel Kant. O que ele vem dizer? Que a ética é autônoma, ou seja, ela corresponde à lei ditada pela própria consciência moral. Ou seja, aquilo que eu acredito é a minha verdade, eu estou sendo ético comigo mesmo. Isso é ser ético. É eu levar em consideração o meu pensamento, aquilo que eu acredito. Vamos supor que eu não seja a favor do aborto, mas eu seja a favor que a lei dê a liberdade para que os pais, a criança ou a mãe, decidam se quer fazer o aborto ou não. Então aí entra essa questão. Entendeu? Entra essa questão da pessoa achar que deve fazer o aborto, a mãe achar que deve fazer o aborto. Então isso, ela está sendo ética com ela mesma, porque ela acredita naquilo, ela acha que é correto porque ela não queria essa criança e ela se sente no direito de estar fazendo isso. E aí quando a gente fala de sustentabilidade, o que a gente coloca? Que seria algo sustentável, algo que consegue viver autonomamente, né? Consegue viver por si só, sem depender de nada, assim, sem depender de uma influência forçada, né? Através do meio ela consegue se viver, né? E é um tema voltado à questão da natureza, né? E o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades de futuras gerações, né? Então, esse é o desenvolvimento sustentável, você conseguir produzir algo na natureza, na fauna, e sem prejudicar ela, fazendo com que não haja nenhum tipo de dano. Isso é ter um desenvolvimento sustentável. E aqui mostra uma evolução, na qual mostra que, como eu disse anteriormente, não havia essa preocupação, então não é problema meu, vou produzir, vou desmatar, vou poluir, não estou nem aí, não sei se vai acontecer alguma coisa. Então essa é a primeira questão. A questão do impacto, reduzir o impacto. Começou a se haver um pensamento para produzir sem causar nenhum, procurar evitar e diminuir ao máximo a questão do impacto. O impacto zero, que já é algo que já vem mais atualmente, né, que é tentar produzir sem gerar nenhum tipo de dano. E aí a rede de impacto positivo, que além de conseguir fazer o impacto zero, é conseguir gerar algo para a comunidade, para a sociedade, para a natureza. Um exemplo, uma empresa, ela começa a fazer um trabalho de reciclagem. O que acontece? Através desse trabalho de reciclagem, ela resolve usar esse dinheiro da venda desses recicláveis para poder fazer algo para a sociedade.
por exemplo, plantio de mudas, de árvores, revitalização de praças, projetos de reflorestamento. Então, isso é bem interessante. Essa é a rede de impacto positivo, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. E hoje, como que o tema é tratado atualmente, tanto pelas empresas quanto pela população? Hoje as empresas elas têm esse olhar, elas procuram estar de olho nessa questão da ética e da sustentabilidade. Por quê? Pelo seguinte, como os fins justificam os meios, ou não? Então fica esse questionamento. Então as corporações elas estão começando a pensar mais, têm pensado na verdade mais e mais e mais em relação a isso. Por quê? Porque hoje o consumidor não é besta. Hoje o consumidor consegue pesquisar, hoje o consumidor consegue ter acesso à informação. Então isso facilita e muito, dá um poder muito maior para o consumidor em relação a fazer a sua escolha, a sua compra. Então as empresas estão voltando esse olhar para essas questões. E hoje também existem órgãos não governamentais como o Greenpeace, a WWF, que sempre estão de olho nessa questão, estão sempre fiscalizando e entre outras, que fazem com que haja essa preocupação. Então o consumidor ele vai olhar conduta, sustentabilidade, a ética, os valores, as crenças da empresa e o preço e a qualidade, com certeza, né? Então ele tem acesso a essa informação, então ele tem esse poder. As empresas estão de olho nisso. E para que elas tenham essa credibilidade, existem várias ISOs, né? É uma ferramenta na qual as empresas encontraram para poder seguir para poder ter um norte de como conseguir ser sustentável, né? Como conseguir ser ético, como conseguir ter moral, valores, ter o respeito do consumidor, do cliente. Então existem várias ISOs nas quais a gente, nesse âmbito, nesse meio, consegue estar adquirindo a credibilidade da empresa. No caso, a gente tem a ISO 14001, que é da gestão ambiental, a 14064, que é a gestão de gases de efeito estufa, a 26000, responsabilidade social, a 37001, que é a gestão de sistema de gestão de suborno. Então a gente tem essas ferramentas que dão respaldo para a gente. Então isso faz com que as empresas adquiram essa credibilidade, fazem com que haja uma procura maior pelos clientes e consumidores. E eu vou contar um caso que aconteceu comigo lá na Siemens. Eu participei de um processo seletivo em 2013 para uma vaga em 2014 de estágio. E houve um problema em relação a essa questão da ética, né? Essa questão do comportamento. A Siemens se envolveu num escândalo de cartel de trem, de vendas de trem. Isso foi muito pesado. Isso fez com que de um ano para o outro houvesse a diminuição de quase 4.000 candidatos a menos no processo seletivo. Então, para você ver o impacto, né, que isso causa, para você ver como a população está de olho em relação ao tema. A população está de olho. E foi visível, foi notado, e foi citado pela recrutadora essa questão. E aí, por fim, o que eu trago para vocês de reflexão? Trago para vocês que hoje o consumidor tem a faca e o queijo na mão. E cabe a ele fazer as suas melhores escolhas, fazer a sua opção mais correta em relação ao tema. Hoje a internet está à nossa disposição, hoje a informação chega a tempo real, hoje a população é mais instruída e hoje é necessário que se tenha uma visão um pouco mais criteriosa em relação a esse tema. E todos nós temos a possibilidade de poder fazer algo pelo nosso país, pelo nosso meio, pela nossa fauna, pela nossa natureza. Cabe a nós olharmos com carinho para esse tema, porque é muito importante que tenhamos isso na nossa mente. Essa visão de sermos éticos e sustentáveis, para que a gente consiga fazer com que o nosso meio seja um meio melhor. Obrigado a todos.